anunciou a aposentadoria. Está confirmado, Oscar vai se aposentar do futebol. Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre o jogador do São Paulo, Oscar, que deve anunciar sua aposentadoria em breve. A notícia está viralizando nas redes sociais e pegou muita gente de surpresa, já que muitos torcedores ainda esperavam ver o meia de volta aos gramados. Aqui estão algumas reações de comentaristas e da mídia esportiva sobre essa possível despedida do futebol. A mais impactante é que o Oscar deve se aposentar. Isso mesmo, já teria falado para pessoas próximas a ele, no São Paulo a galera já está meio que sabendo. E que ele decidiu, depois dos problemas cardíacos que ele teve, aposentadoria. Informação do André Hernan, da ESPN, nosso companheiro, e a gente vai debater aqui. O Oscar, na verdade, né, Tironi, eu acho que a informação de hoje é do André Hernan. O São Paulo esperava uma decisão oficial do jogador, mas como disse a nossa outra companheira, Joana de Assis, desde que o Oscar teve aquele problema, o desmaio, nos exames médicos do São Paulo, ela falando com pessoas próximas ao Oscar, familiares, ela tem acesso, ela já sabia, a decisão familiar foi ele não vai voltar a jogar futebol. Então ela já tinha, claro, aí o Oscar é internado, passa pela bateria dos exames, diagnóstico, síndrome, não sei o que lá, que não impediria de continuar praticando o esporte. Mas, ainda assim, a família continuava com aquela ideia. O São Paulo esperou, ou espera ainda, porque o jogador ainda não anunciou oficialmente, mas não pressionou o jogador, mas ele já não, o São Paulo já não contava com o Oscar para a temporada próxima, né? Então é uma situação em que ele, mesmo com o aval médico, ele prefere não correr mais riscos, então é uma decisão pessoal dele. Ele tem contrato até o final de 2027, e aí essa rescisão, aí não tem nenhum detalhe ainda, acho que nem o São Paulo sentou ainda com o staff do Oscar para se é uma rescisão amigável e fica por isso mesmo, se o São Paulo continua... Não, se a decisão do jogador, o jogador não quer mais, aí também ele tem que abrir mão do pra frentemente. O problema é se tem pra trás mente pra pagar. Isso é bem possível, né? Porque a questão das Também você vê como está amarrado o contrato. Fala assim, se eu tiver um problema cardíaco, aí você paga até meus 5 descendentes. Aí não sei. Enfim, essa é uma situação, mas o fato é que, além de não contar com ele pro elenco, tecnicamente falando, o Crespo, o Oscar vai jogar e tal... Não vai. O São Paulo vai abrindo fôlego na folha de pagamento. Mas quem paga a folha, quem paga não é o patrocinador? Não, o patrocinador paga um paga pro clube e pro clube repassar. Calma, que quando compraram foi isso que venderam, lembra? Não, é o patrocinador que vai pagar, e nós dissemos aqui, não é assim não. O fato é que ele é o maior salário do clube, né? Ele é o maior salário do clube, e com a saída do Oscar, vamos ver como é que vai ser o termo do acordo, com a saída do Luiz Gustavo, com a saída do Dineno, com a saída do Rigoni, a folha do São Paulo vai encolhendo, né? Está confirmado, Oscar vai se aposentar do futebol. O anúncio deve ser feito em breve pelo ex-jogador da Seleção Brasileira e atleta do São Paulo. Aos 34 anos, obviamente o Oscar já não era mais um garoto, vinha convivendo aí com muitas lesões, mas aí pela segunda vez, né, na sua vida, na sua trajetória profissional, ele teve uma situação, né, de uma arritmia, uma situação no coração, no batimento cardíaco, e dessa vez foi até mais grave, ele foi até internado, né, a situação ficou ali, né, um ar de preocupação. No fim das contas, o mais importante aconteceu, que é ele ter ficado bem, né? Entretanto, embora os médicos tivessem o liberado numa primeira vez, dessa vez acabou ficando mais arriscado pensar no Oscar atuando, né, profissionalmente, continuando a sua batida como atleta. De todo modo, né, embora ele pudesse aí, quem sabe, né, mais uns 2, 3 anos aí de carreira em bom nível, porque se estivesse fisicamente bem, a gente viu no início do Campeonato Paulista, estava jogando muita bola, mas aí teve muitas lesões, como muita gente teve no São Paulo esse ano. De qualquer maneira, se despede, né, cara? Depois de ter feito um bom pé de meia na China, depois de também ter feito a sua história, né, no futebol inglês, é um cara muito querido pela torcida do Chelsea, e ter atuado em Copa do Mundo, jogou em Seleção Brasileira, Internacional, São Paulo, enfim, uma carreira de respeito. Todo o sucesso do mundo para Oscar no seu caminho que ele for trilhar. O mais importante é que ele e a família fiquem bem. O Oscar não segue a carreira, nem no São Paulo, nem em nenhum outro clube. Foi uma decisão tomada junto com a família, a gente já tinha antecipado algumas semanas atrás de que era um caminho provável, mas naturalmente ele precisava de um tempo, não só para se recuperar fisicamente, mas mentalmente do que aconteceu. A gente já falou, né, os relatos de quem estava presente lá no CT da Barra Funda no dia que ele sofreu o mal-estar. Ele desmaiou, tudo, passou alguns segundos desacordado. Foi de
um cenário bem incômodo. Então, acho que não surpreende muito a decisão, mas o São Paulo agora, pelo menos, já sabe o que fazer com o jogador, né? O São Paulo tinha uma dúvida se precisaria ir no mercado em busca de um meio atacante, etc. Pelo menos a decisão sai cedo para o São Paulo, e agora o que eu escutei é que não deve haver nenhum entrave para a resolução dessa pendência. Sobre o contrato, o que eu escutei é que existe uma possibilidade da rescisão ser inclusa numa aposentadoria por invalidez. Mas isso ainda está em muita discussão, porque existe ainda uma insegurança acerca de se ele pode enquadrar o mal súbito como algo de invalidez. Então, nesse ponto, eu estou trazendo aqui, inclusive, só para dar um panorama geral. O São Paulo ainda nem foi comunicado do Oscar sobre isso e não se fala ainda, então, em como seria o molde dessa rescisão. Não se fala. O que eu escutei só é que não deve haver nenhum trave para a resolução. Esse é o ponto. Agora, se fosse o caso de aposentadoria por invalidez, o São Paulo teria que, por lei, pagar tudo que deveria o Oscar até o fim do contrato. Lembrando que ele tem contrato até o fim de 2027, então teria várias parcelas aí em aberto. Mas, de novo, o que eu escutei é que não deve ser entrave. As partes devem sentar para conversar em breve, e aí a resolução amistosa deve ser oficializada. Mas, ressaltando, o Oscar ainda não falou nada ao São Paulo. O São Paulo ainda não foi comunicado pelo Oscar da decisão. Mas a gente apurou que sim, está definido. O Oscar não volta mais a jogar futebol. Valentim, é assim que tem que ser, né, do São Paulo apoiando o jogador. Aliás, o São Paulo, né, o São Paulo esteve ao lado do jogador em todo esse processo. É um motivo de força maior, né, não é que ele está rescindindo para ir para outro clube ou mesmo para se aposentar tirando do nada, mas foi um motivo muito grave, muito sério que o fez tomar essa decisão. PVC, o Oscar tem uma carreira, né, de muito sucesso, financeiramente falando, então nem se fala, mas futebol inglês, Chelsea, foi campeão da Premier League, jogou Copa do Mundo, tem uma carreira de muito sucesso e agora toma uma decisão, provavelmente, né, claro, priorizando aí sua vida pessoal. Eu acho que ele está... É íntimo. Uhum. Decisão que ele vai tomar com a família dele, ponto. Tem que se respeitar. Sou esquisito só para o ouvido, não é que não seja, eu não sou advogado, né? Se pensar num país como o Brasil, que tem tanta desigualdade social, os caras se aposentar por invalidez, ele não está inválido. Ele tem um problema cardíaco que o impede de exercer a profissão atual dele. Ele não impede de exercer outras atividades. Talvez nem impedisse, talvez dificultasse de exercer a profissão atual dele. Mas ele pode exercer um monte de atividade. Os caras podem trabalhar o resto da vida, né? Não dá para fazer... Não sou advogado, mas aposentadoria por invalidez não me parece um caso lógico num país com tanta desigualdade social como o Brasil. Só que a parte o São Paulo vai respeitar a decisão da família. É lógico. É o que tem que ser feito.